Ministério Público Federal na Bahia abre investigação para apurar critérios de corte de verbas das universidades públicas federais. Ministro Alexandre de Moraes suspende norma da lei trabalhista que permite que grávidas e lactantes desempenhem atividades insalubres. No Dia do Trabalho, a necessidade de especialização e adaptação às mudanças no mercado. 2019 começou com cerca de 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Resolução do CNJ faz com que verbas de penas alternativas financiem projetos sociais em Alagoas. E do campo para a academia, orgânicos ganham espaço nos suplementos para atletas. Tive uma melhora muito grande no meu desempenho na academia, na minha recuperação muscular. Olá, boa noite para você. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a norma que permite que trabalhadoras grávidas e lactantes desempenhem algumas atividades insalubres. A ação foi ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A entidade questiona os incisos da CLT alterados pela reforma trabalhista, que estabelecem a possibilidade desse tipo de trabalho em diferentes graus por grávidas e mulheres que estejam amamentando. A legislação só isenta a trabalhadora em caso de atestado médico, solicitado por ela. Segundo o ministro, na análise preliminar, a norma fere o direito social protetivo tanto da mulher quanto da criança e impõe à trabalhadora o ônus de ter que provar que não pode exercer a função. Por esse motivo, o ministro suspendeu a norma. 1º de maio, Dia do Trabalho. A cada ano, a corrida por uma vaga no mercado de trabalho aumenta e exige maior preparo por parte de cada candidato. Quem já está nele tem que se adaptar às mudanças, que são muitas, desde a qualificação até as regras trabalhistas. E como esse mercado é dinâmico, a dica dos especialistas é estar em constante aprendizado. É o que vamos mostrar agora na reportagem especial do Dia do Trabalhador. O dia da Karina começa cedo e muitas vezes não tem hora para acabar. Ela é advogada, especialista em licitações e contratos. Passa boa parte do tempo no escritório. Entre um processo e outro, ainda consegue parar para estudar. O aperfeiçoamento profissional para ela é indispensável. Ao longo da carreira, Karina já fez mais de 100 cursos na área. Ainda assim, com um vasto currículo, chegou uma hora em que ela precisou se especializar ainda mais. Uma seleção cujo o meu currículo foi um dos selecionados, eram 30 pessoas, eram 25 pessoas, o meu currículo foi selecionado com mais uma candidata. No momento em que eles selecionaram a candidata, que não era eu observei por que ela foi selecionada se o meu currículo é muito melhor que o dela. Para Sandra, a caminhada profissional tem sido bem diferente. Depois dos 50 anos, a turismóloga não esperava voltar para a universidade como estudante, mas o mercado de trabalho a surpreendeu e ela decidiu mudar de carreira. Trabalhei na hotelaria por mais de 10 anos e também dava aula em universidade na área de turismo e de hotelaria. E, naturalmente, o mercado, à medida que os anos passam, que você tem uma bagagem maior profissional, de repente você já não trabalha mais na área, porque as empresas elas priorizam pegar uma mão de obra mais barata, pessoas recém-formadas que têm a oportunidade de adentrar o mercado e, claro, naturalmente você acaba buscando outras oportunidades de trabalho e de próprio conhecimento. A mudança foi radical. Este ano, a Sandra se forma em fonoaudiologia. No estágio, ela se apaixonou pela área da saúde e acredita que, ao contrário do turismo, o mercado nesse segmento está aberto para pessoas mais experientes. Estou muito feliz em fazer, a cada dia conhecendo mais, aprendendo mais e sabendo que tem um mercado que favoreça bastante essa bagagem, a sua experiência de vida. Mesmo com caminhos tão diferentes, o que a Sandra e a Karina fizeram foi se adaptarem às demandas do mercado de trabalho, principalmente em uma época em que o cenário econômico do país não anda muito otimista. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, a taxa de desemprego permanece desacelerando. Só
que lentamente. Enquanto no início do ano passado, o crescimento de empregos estava em cerca de 2%, este ano ficou abaixo de 1%. 2019 começou com cerca de 12.700.000 pessoas desempregadas. Seja para permanecer no emprego ou para sair na frente na disputa por uma vaga, a coach de carreira Andréa Brilhante ressalta que primeiro é preciso saber aonde se quer chegar, para depois pensar em qual passo dar. Mas em qualquer situação, ela concorda que é preciso ter um algo a mais. Qual é o seu diferencial? Se você não tem, busque. Né? Se você não sabe qual é o seu diferencial. As empresas procuram pessoas que resolvam problemas. Qual o problema que você pode resolver? O aperfeiçoamento técnico através de cursos e especializações ajuda o profissional a se destacar. Mas a Andréa levanta ainda outro ponto que pode ser decisivo. Desenvolver competências comportamentais. As pessoas buscam muito desenvolver competências técnicas, né? Desenvolver competências que não são tão técnicas assim, mas que são tão relevantes quanto. Eu já deixei de recrutar mesmo, de selecionar algumas pessoas, porque eu vi que ela tinha dificuldade com pessoas, tinha dificuldade com pressão, né? Trabalhar com pressão. Então não adianta você buscar assim, aleatoriamente conhecimento técnico. E o salário mínimo é um direito do trabalhador. Atualmente, o valor que serve como base para o INSS é de R$ 998. Mas a ginástica para cobrir as contas do mês é grande. O que você faz com o seu salário? Pagar conta. Casa, carro, faculdade. Fiz só dá para a despesa do mês, porque o salário tá ó. Por essas e outras, existe um salário mínimo no Brasil. Atualmente, esse valor é de R$ 998 e é usado como base para a definição de benefícios assistenciais e previdenciários. É para garantir a comida na mesa. Na alimentação é mais pesado. Eu vou equilibrando. Aí tem vezes que eu pago aluguel atrasado. Está na Constituição. O salário mínimo é um direito do trabalhador e tem que ser capaz de atender a necessidades básicas como saúde e alimentação. O valor é fixado nacionalmente por decreto presidencial e tem reajustes periódicos que preservam o poder de compra. Esse advogado especialista em direito do trabalho explica que os estados podem instituir valores próprios para o salário mínimo e que convenções e acordos coletivos de categorias profissionais também podem definir o respectivo piso salarial. Sempre vai prevalecer o que for mais favorável para o trabalhador. O salário mínimo é o menor salário de acesso de um trabalhador dentro do mercado de trabalho, né? Com acordo coletivo, onde eu tenho uma categoria profissional em sindicato, ou com a convenção coletiva, quando eu tenho vários sindicatos de empregados e vários empregadores, aí eu vou ter um piso, né? Então, para aquela categoria, vai ter um que nós chamamos de piso salarial. Nenhum empregado poderá ingressar para trabalho naquela categoria ganhando um valor inferior. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com as redes sociais que este tipo de publicação tomou proporções assustadoras. O termo, aliás, fake news, começou a ser usado com mais frequência pela imprensa internacional durante as últimas eleições nos Estados Unidos e ganhou o mundo. A divulgação de notícias falsas pode ter impactos negativos em vários setores da sociedade, como política, saúde, segurança e até mesmo atingir a vida privada do cidadão. Fale a verdade, entre uma espiada e outra nas redes sociais. Você para um pouquinho para pensar se o que está lendo é real ou história inventada, fofoca maldosa. Às vezes você repassa certas coisas, e isso já aconteceu comigo, de repassar certo material que não deveria ter sido repassado, né? Eu leio cada coisa absurda, né? Hoje em dia tem muita gente que manda qualquer coisa e não tá nem aí, então é complicado. Olhar o celular, as notícias e vídeos em sites e grupos de conversa. Olhar, mas não checar. Aí está o perigo. Na correria do dia a dia, muitas vezes faltam atenção e bom senso. Caminho fácil para o compartilhamento de notícias falsas. Nas eleições, o que mais teve foi fake news. No grupo da família, então, e aí eu ia atrás, ou então nem respondia, ignorava, para não perder desgaste mental, desgaste físico, com discussão inútil. Edgar é um caçador de boatos virtuais, um jornalista incomodado com a onda de fake news. Ele se especializou no assunto, montou um site para desmentir notícias falsas. Vasculha tudo, tem faro para mentiras.
O site vem ganhando muitos acessos. Todos os dias recebe links de matérias enviados pelos internautas e esclarece as publicações. Hoje, se eu vejo uma notícia falsa que precisa ser desmentida, eu não resisto. Eu tenho que ir lá e pesquisar, escrever e informar as pessoas. Para este advogado especialista em direito penal, não bastam propostas para criminalizar as fake news. O combate deve começar pelos internautas. O melhor caminho é ações públicas, políticas públicas de conscientização das pessoas sobre a importância de validar as informações. Independente disso, dependendo do que é divulgado, nós já temos, tanto no Código Penal como no Código Civil, instrumentos suficientes para poder buscar uma reparação legal. E ainda nesta edição, verbas de penas alternativas vão direto para projetos sociais em Alagoas. Nos ajudou muito. A gente conseguiu equipar o projeto com as redes, as bolas especiais para eles, né? Você vai conhecer agora 3 projetos sociais que receberam verbas de penas alternativas no interior de Alagoas. É a Resolução 154 do Conselho Nacional de Justiça colocada em prática. Murilo e Lucas, de 5 anos, e Maísa, de 4 anos, estão descobrindo o mundo do tênis na Barra de São Miguel, graças ao projeto Tênis para o Futuro. Da raquete de tênis, você gosta dela? Gosto. Porque aqui eu brinco muito. Jogar bola pro alto e pegar com cone. Em São Miguel dos Campos, o seu expedito recebe há 8 anos todos os cuidados que precisa aqui no abrigo do idoso Joana Figueiredo Alves. A única casa que eu achei suficiente, que eu tive sossego, foi o abrigo, né? Nós estamos bem cuidados, aqui não falta nada, né? Eu converso com um, converso com o outro, leio a Bíblia, toco um violão, né? Gosto da vitória. Esta adolescente, que vamos chamar de WE, tem 16 anos e chegou aqui na Casa Lar há cerca de um mês. Eu gosto das tias, das nossas convivências, que ela trata a gente como se fosse filhas dela. A gente acaba sendo uma família, criando um vínculo, se acostumando e amamos uma a outra como se fossem irmãs. O que essa criançada que gosta de tênis tem em comum com os idosos que vivem aqui no abrigo Joana Figueiredo Alves e com os adolescentes que vivem aqui no abrigo Casa Lar? Todos eles estão sendo beneficiados com o repasse de verbas oriundas de penas alternativas proferidas no âmbito do juizado criminal. O juiz Elestron Silva da Costa é o responsável por colocar em prática este repasse de verba, que é baseado em uma resolução do CNJ. Desde 2012, as unidades que têm competência dentro de juizados especiais devem abrir uma conta única, e nessa conta única são depositadas todas as multas recolhidas nas transações penais. A partir da arrecadação desses recursos, o Poder Judiciário lança editais anuais, convocando instituições beneficentes e órgãos públicos a apresentarem projetos que passarão pela aprovação do Ministério Público e chancela final do juiz competente pela unidade. O projeto Tênis para o Futuro recebeu R$ 23 mil provenientes do Judiciário. O professor Jorge destaca as melhorias que foram feitas a partir dessa verba. Nos ajudou muito. A gente conseguiu equipar o projeto com as redes, as bolas especiais para eles, né? Todo o material pedagógico, isso contribuiu bastante. O abrigo do idoso Joana Figueiredo Alves existe há 24 anos e hoje possui 35 idosos hospedados. A diretora lembra que a instituição recebeu R$ 44 mil, o que deu para fazer muitas melhorias. Ficou uma qualidade de vida melhor para eles, que eles receberam as camas com grade, os guarda-roupa individuais, que era o sonho deles. O abrigo Casa Lar foi contemplado com R$ 43 mil. A coordenadora lembra que praticamente toda a mobília da casa foi comprada com essa verba. Praticamente estruturamos a casa, nesse sentido dos móveis, porque a gente estava realmente bem necessitada. Atendê-los, né, da melhor forma possível, com o apoio da Justiça, foi fundamental. As punições para quem maltrata animais devem ficar mais pesadas. Hoje, a legislação é considerada branda. Em Porto Alegre, voluntários trabalham com a ajuda de padrinhos e programas de incentivos fiscais
como Nota Fiscal Gaúcha, cuidando de bichinhos abandonados. É mais uma manhã ensolarada em Porto Alegre, mas para os moradores desse residencial não é um dia qualquer. É que eles recebem visitas muito esperadas. Uniformizados, os visitantes vão chegando para, digamos, trabalhar. A turma é formada por Mingau, Pretinha, Luna e Sol. Tu gostou da amiguinha, Luna? Mas tu gostou de vir no colo dela, mas olha só. Essa é a Bichoterapia, uma equipe treinada, qualificada, que vem trazer bem-estar, alegria e carinho para os atendidos, mas também para os cães terapeutas. Normalmente esse tipo de trabalho é realizado por cachorros de raça, que já existe um comportamento não digo pré-determinado, mas enfim, tu mais ou menos consegue distinguir ou ter uma noção como é que o animal vai se portar e facilita o treino. Nós resgatamos animais em situação de risco, né? A fundação não trabalha com resgate, tá? Mas os nossos animais que nós usamos nas atividades, nós resgatamos eles e iniciamos um treinamento desde filhote. Foi um treinamento muito intenso, difícil, exatamente por não ter essas características definidas, né? Como qualquer cachorro sem raça definido, tu não sabe como é que vai ser o comportamento. Os aprimoramentos das leis que regem os direitos dos animais estão em discussão no Parlamento, em várias propostas que devem continuar a ser analisadas pelos senadores e deputados. O exemplo mais recente é o projeto de lei do Senado, número 470 de 2018, que amplia a atual pena para maus tratos a animais para 1 ano a 4 anos de detenção. Atualmente, a punição é de 3 meses a 1 ano. Essa penalidade está na Lei de Crimes Ambientais, que também impõe o pagamento de multa a quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ainda que por negligência. O desembargador Rogério Gesta Leal acredita no avanço dessas propostas. Necessário, a sociedade está dizendo que é necessária, para que o Estado providencie também uma infraestrutura de apoio nessas situações em que efetivamente o animal precisa de socorro público. A gente faz o que a gente pode, né, em todos os sentidos, em se tratando de animais. E no próximo bloco, o mercado de produtos orgânicos chega às academias. Para levar um pote como esse, o cliente tem de estar disposto a pagar 2 ou 3 vezes mais. O Ministério Público Federal da Bahia instaurou um inquérito para apurar os critérios que embasaram o corte de 30% no orçamento das universidades públicas federais pelo Ministério da Educação. O inquérito também apura se houve afronta à liberdade de expressão e à autonomia universitária. O MPF quer saber se o desempenho acadêmico da Universidade Federal da Bahia foi pior que de outras universidades federais que tiveram reduções orçamentárias menores. O Ministério da Educação também deve ser oficiado pelo MPF para prestar informações. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com o repórter Bruno Pérez, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Érica. Em Joinville, a Justiça Federal manteve uma decisão liminar de fevereiro determinando a competência municipal na análise dos processos de licenciamento ambiental. Com isso, todos os processos enviados ao órgão estadual foram considerados irregulares e a Secretaria Municipal deve retomar esses processos. No Rio de Janeiro, a Justiça deu um prazo de 24 horas para a Light instalar um gabinete de crise. Isso por causa da interrupção no fornecimento de energia elétrica provocada pelo temporal no último domingo, lá no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública entende que, a Defensoria Estadual, entende que houve omissão na prestação de informações à população e, por causa disso, esse gabinete deve funcionar permanentemente. Em caso de descumprimento, a pena é de R$100 mil por dia. E agora uma última notícia, nesta quinta-feira, às 11 da manhã, vão ser homologados 4 acordos extrajudiciais individuais em Brumadinho. Esse acordo vai ser celebrado entre a Vale
e a Defensoria Estadual, que vai representar as vítimas. Esses acordos resultantes do termo de cooperação, termo de compromisso, celebrado entre a mineradora e a Defensoria Estadual. Esses acordos envolvem indenizações extrajudiciais individuais ou por núcleo familiar, por danos materiais e morais aos atingidos pelo rompimento da barragem. Quer rever a nossa reportagem? Assiste nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica. Obrigada, Bruno. E antes de encerrar hoje, vamos mostrar como o mercado de orgânicos tem ganhado espaço no dia a dia das pessoas, seja na mesa ou nas academias, isso mesmo. Apesar de mais caro, o suplemento orgânico tem ganhado mais adeptos por suas qualidades em relação aos tradicionais. Especialistas garantem, o produto faz bem à saúde e ao meio ambiente. É assim todos os dias. Eduarda levanta cedo e vai malhar. Ela tem 19 anos. Há 4 descobriu a paixão pelo esporte. Já faz um tempo que o suplemento alimentar é parte da dieta da Eduarda. Toma todos os dias. A novidade é que recentemente a jovem trocou o produto convencional pelo orgânico. Até por indicação de uma nutricionista minha, a gente decidiu optar pelo orgânico. Também porque acho que é uma causa também de questão de sustentabilidade, né? Porque os orgânicos, eles, enfim, agridem bem menos o meio ambiente e também pela questão da saúde eu optei por eles. Com a troca, Eduarda percebeu algumas mudanças. A primeira está no sabor. O suplemento orgânico é mais concentrado. E o mais surpreendente, o corpo respondeu melhor. A partir do meu consumo dos orgânicos e, enfim, da inclusão da vida saudável, de alimentação toda, eu percebi uma mudança muito em relação ao meu corpo, em relação ao bem-estar. A forma como ele começou a responder melhor eu no exercício físico, porque, assim, eu me exercito desde antes de eu começar essa vida de alimentação saudável. Então, eu percebi uma melhora muito grande no meu desempenho na academia, na minha recuperação muscular e num bem-estar que, assim, se acorda mais disposto, é muito bom. A sensação de bem-estar da Eduarda tem explicação. Tanto os produtos de origem vegetal como de animal também, de produção orgânica. Eles têm mais nutrientes comparados aos convencionais. E não tem resíduo de agrotóxico, como de pesticidas, como da produção convencional, que a gente sempre acaba tendo e acaba tendo um acúmulo, né? Porque às vezes a gente até tem produtos que têm uma quantidade de resíduos dentro dos limites estabelecidos. Mas aí a gente não consome um agrotóxico, a gente consome uma gama bem vasta, né? E aí quando a gente soma isso vai acumulando no nosso organismo. Sheila é nutricionista há 5 anos e recomenda para os pacientes o suplemento orgânico. Da mesma forma que eu sempre incentivo o consumo de produtos orgânicos, eu acho que a ideia é a mesma, é a gente tentar fazer com que a nossa alimentação como um todo seja mais voltada para essa linha. Talvez por estar muito mais na mídia e tudo, as pessoas se preocupam muito mais com consumir vegetais e hortaliças e frutas orgânicas e se esquecem de que todo o resto da alimentação também tem uma produção por trás, né? Suplemento orgânico faz bem para a saúde e para a natureza. Hoje existem várias opções de produtos, mas que ainda representam uma pequena fatia do mercado de nutrição esportiva. Para levar um pote como esse, o cliente tem de estar disposto a pagar 2 ou 3 vezes mais. É aquela história. A qualidade dos ingredientes agrega valor ao suplemento. Proteína de arroz, proteína de batata, proteína da ervilha, lá na sua matriz, lá no cultivo, foram cultivadas, o começo do processo foi um processo orgânico, todo aquele ambiente, toda aquela manipulação do terreno, né, para o alimento ser cultivado e crescer, foi orgânico, e depois esse alimento ele acaba virando um produto orgânico na prateleira. Quando a gente diz que o mercado de produtos orgânicos tem conquistado o mundo, não é força de expressão. Imagina só, já existe ração orgânica para cães. No Brasil, apenas uma empresa oferece esse tipo de produto. Alguns se fundamentam mais em seleção de grãos. Então a gente tem algumas especificações em questão de marca que procuram colocar mais frutas, mais verduras, se preocupe em não colocar grãos transgênicos, que isso já vem em estudo falando que é melhor. E quando a gente coloca uma ração que ela tem essa tendência orgânica, sim, a gente acaba vendo alguns estudos que mostram que quanto melhor a seleção de grãos, quanto mais rico foi o nutriente, esses matérias-primas, a gente tem uma melhor alimentação, sim.
Tem até biscoitos de sabores variados, feitos com grãos integrais e frutas. Nada de transgênicos e conservantes. Bem parecido com o alimento que a gente consome. Quanto mais natural, melhor. Quanto melhor a seleção dos seus ingredientes, melhor é a ração, melhor é a qualidade de vida do animal. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.